o seu irmão, pregue o evangelho e transmita a graça. Então, uma base fundamental da nova aliança é que nós temos que entender que nós fomos inseridos em uma obra que já está pronta, uma obra que já foi consumada em Cristo Jesus. Então, nós cremos no evangelho, pregamos o evangelho, mas este evangelho é um evangelho que se consuma todas as coisas em Cristo Jesus. Então, o evangelho não tem nada a ver com você, não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Cristo Jesus. Então, o evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo está dentro de você através do Espírito, amém, meu irmão? O Espírito Santo habita dentro de você. Sabe, a maior coisa que o evangelho nos disponibilizou é Cristo dentro de nós. Hoje existe um Deus residente dentro de nós. E esse Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também é o Pai e também é o Filho. Eu quero dizer para você nessa noite, você é morada. Coloca a mão no seu coração. Ó Espírito Santo, nessa noite nós nos expomos ao poder da palavra de Cristo. Nós nos expomos ao evangelho. Nós não nos expomos a uma palavra humana, mas nós nos expomos a uma palavra que vem diretamente do seu trono de graça. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para convencer ninguém, porque nós sabemos que quem convence é o Teu Espírito que opera em nós. Senhor Jesus, nós não estamos aqui para sermos cheios de entendimento humano, de compreendimento humanos, mas nós estamos aqui para ser cheios da Tua palavra, porque a Tua palavra gera vida, a Tua palavra nos transforma, e só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Então nessa noite, Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos compreender com clareza o propósito da Sua palavra para nós. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, Senhor Jesus, alimentados, cheios da Sua glória, cheios da Sua graça, transmitindo graça por onde passarmos. Ó Espírito Santo, o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão abertos para receber de Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor diz que você é cheio do Espírito Santo falando. Fala para o Senhor, você é cheio do Espírito Santo falando. E você também é cheio do Espírito Santo cantando cânticos espirituais. Sabe, você se enche quando você fala. Se tem uma coisa que você não pode parar de cessar na sua vida, é de declarar a palavra, de cantar a palavra, de proclamar as verdades do Evangelho. Porque quando você está fraco, é porque de fato o diabo ele conseguiu calar você. Então eu quero falar para você nessa noite, a única arma que você pode vencer muitas vezes as mentiras do diabo da sua mente é quando você abre a sua boca, você declara quem você é através da palavra de Deus. Então nessa noite nós estamos aqui para sermos cheios, amém, meu irmão? Mas você não é cheio calado, você é cheio falando. Fala para o seu irmão, abra a sua boca hoje, meu irmão. Hoje nós estamos aqui reunidos porque nós cremos na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, que nós temos o sim para todas as promessas. Fala para o seu irmão, você tem o sim de Deus para todas as promessas. Mas o que Paulo diz? Mas resta para nós o que, irmãos? O amém. Então, o nosso Cristo, Ele é o amém. Ele já diz sim para todas as promessas, mas nós confirmamos as promessas dizendo amém. Você confirma as promessas de Deus na sua vida dizendo amém. Por quê? Porque Cristo é o sim e o amém. O nosso Senhor Jesus é o próprio amém. Então quando você diz amém, você está invocando o nome dele, o nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Quando você diz amém, você está dizendo, está feito na terra como é no céu. Por quê? Porque Cristo é o amém. Amém, meu irmão? Então enche seu coração de fé nessa noite e abra a sua boca para dizer amém. Amém? Então a verdadeira mensagem do Evangelho é algo sobrenatural. A verdadeira mensagem do Evangelho não é algo natural. Mas muitas das vezes nós tentamos entender o Evangelho de forma natural. Mas o Evangelho não é algo natural, é algo sobrenatural. Então, o sobrenatural é quando Deus diz para você que você é justo em Cristo Jesus. Mesmo que ainda você não veja justiça em você, mesmo
porque eu não vejo justiça em mim. O sobrenatural de Deus é declarar que nós somos justos em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, você foi enxertado em Cristo. Sabe, meu irmão, pregar a graça de Deus é pregar algo invisível que somente pode ser recebido pela fé. Pregar o Evangelho é pregar algo invisível que somente pode ser apropriado pela fé. Então eu gostaria de compartilhar algumas atitudes hoje para você guardar, para que você não possa sair da graça. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: pregue para reforçar a identidade e não para gerar dúvida. Diga assim comigo: eu vou pregar para reforçar a minha identidade, a identidade do meu irmão, e não gerar dúvida. Sabe, irmãos, a primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais nós questionamos a identidade de um filho de Deus. Então, você transmite a graça, você prega o Evangelho, você reforça a identidade, quando de fato você reafirma a identidade do Filho de Deus. Então, muitas pessoas são usadas não por Deus, mas por si próprio, para questionar a identidade dos outros. Então, na graça de Deus, nós não questionamos a identidade de ninguém. O Evangelho não questiona a identidade de ninguém. Nós reafirmamos a identidade do irmão em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Se você ler o livro de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos perceber que havia uma bagunça naquela igreja, naquela cidade. A palavra do Senhor diz que muitos homens, muitos jovens iam até, na verdade, os templos pagãos para se deitar com as prostitutas do templo. Nós percebemos também casos extraconjugais. Nós percebemos, irmãos, não discernindo a ceia do Senhor. Mas no início do livro de 1 Coríntios, Paulo diz: aos santos e irrepreensíveis de Corinto. Por quê? Porque Paulo não estava olhando a identidade dele, definindo a identidade daqueles irmãos por aquilo que eles estavam fazendo. Paulo estava definindo a identidade daqueles irmãos, reafirmando a identidade dos irmãos por quem eles eram em Cristo Jesus. Então, nós percebemos que na nova aliança, no Evangelho de Cristo Jesus, nós pregamos não para gerar dúvida no coração dos irmãos. Será que você é de Deus? Será que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus? Irmãos, isso não é de Deus. Tudo que gera dúvida no seu coração não procede de Deus. Não há sequer uma citação no Evangelho de irmãos que nasceram de novo, tentando gerar dúvida no coração de muitos irmãos que às vezes não tentavam disseminar o Evangelho. Mas Paulo diz algo: pastor, mas quer dizer que na graça não há exortação? Paulo diz lá em Coríntios também: aqueles que se dizem irmãos e são beberrões, mentirosos, que são imorais. Olha o que Paulo diz: nem se assente para repartir o pão com eles. Paulo não está dizendo para o ímpio, Paulo está dizendo para aqueles que se falam que são irmãos. Então, meu irmão, na graça, aqueles que dizem que são irmãos e vivem ainda praticando o pecado, Paulo diz assim: não dê nem a honra de se sentarem com ele. Por quê? Porque a graça não é desculpa para pecar, a graça é suprimento em Cristo Jesus para você vencer o pecado. Então, quem conheceu a graça, quem desfruta da graça, ele entende que em Cristo todos os pecados já foram vencidos e perdoados. Mas não é porque os pecados foram vencidos que você vai andar pecando. Por quê? Porque você tem a graça de Deus como suprimento para você andar em vitória. Então você transmite graça quando você reafirma a identidade do irmão e não questiona. Sabe, em Mateus no capítulo 3, o Pai fala para Jesus: tu és o meu Filho amado. Mas no capítulo 4, o que nós percebemos? Que Jesus vai ao deserto, é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele chega no deserto, ele ouve uma voz. E essa voz não era a voz de Deus. Era a voz de quem, irmãos? A voz do... Então Deus, ele reafirmou a identidade do Filho. Mas o diabo questionou a identidade do Filho. Então o diabo chega no ouvido de Jesus e fala: se você é filho, transforme essas pedras em pão. Então o diabo questionou. Então o diabo chegou: olha, eu acho que você não é. Você não se parece com filho. Se você é filho, prove. Irmãos,
pede para você provar nada para Ele, porque Ele já provou tudo para você. Eu quero dizer para você, Deus, Ele sempre vai reafirmar a sua identidade, mas o diabo sempre vai questionar a sua identidade. Deus, Ele fala, você é meu filho amado, mas o diabo diz, se você é filho. Então você está percebendo, quem prega a lei, quem prega graça, quem prega o evangelho cristocêntrico e quem prega o evangelho egocêntrico. O evangelho cristocêntrico sempre reafirma quem Cristo é nas pessoas. Então não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com quem Cristo é em você. Então, se você for olhar para o irmão e falar o que ele merece, seja sincero para mim, você ia falar muitas coisas ruins, sim ou não? Você ia falar muitas coisas ruins, mas nós não falamos o que você merece, nós falamos o que você não merece ouvir, meu irmão. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai constranger o seu coração e vai transformar você. Então a graça de Deus é para quem não merece. Você foi salvo porque você não merecia. Então eu quero dizer para você nessa noite, jamais questione a posição espiritual do seu irmão. Diga para o seu irmão assim, jamais questione a posição espiritual do seu irmão. Jamais questione a posição espiritual do irmão e jamais questione a identidade dele em Cristo. Pastor, pode haver pessoas dentro da igreja que não nasceram de novo? Com certeza, irmãos. Mas não é eu e você que determinamos isso. Quem determina isso é Deus. É Deus. Não é como os irmãos acabaram de falar aqui, o Luiz falou, a Sandra falou, nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui por causa do Senhor. Você está reunido aqui em nome do Senhor. Se o dia que você ficou chateado por causa de homem, você deixou alguma coisa por causa de homem, é porque você não estava pelo nome do Senhor, você estava aqui para provar algo para homens. Eu quero dizer para você, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Nós viemos cultuar aqui em nome do Senhor. Você sai da sua casa para cultuar em nome do Senhor. Você não está aqui para ouvir uma palavra do pastor Marcelo, você está aqui para ouvir uma palavra de Deus no seu coração. Sabe, quando você sai da sua casa com o seu coração cheio de expectativa, creio que Deus vai falar com você. Eu estou aqui nessa noite para reafirmar quem você é em Cristo. Pastor, mas cheguei aqui e fiz um monte de coisa. Eu não quero saber, eu só quero dizer que você é filho amado de Deus. Só quero dizer que Ele te salvou e a graça dele te alcançou e Ele te justificou através do sangue de Jesus. É essa a verdade que eu quero reafirmar para você mais uma vez nessa noite. Então, Deus Pai afirmou a identidade do Filho, mas o diabo ele sempre vai questionar. Sabe quando você está passando uma luta, irmão? Uma luta terrível na sua vida. Aí de repente você ouve um monte de voz na sua cabeça. Ah, mas cadê Deus agora? Quem já ouviu isso? Por que você está passando essa luta agora? Irmãos, essa é mais uma mentira que o diabo coloca na sua cabeça. Por quê? Porque o diabo sempre vai questionar você. O diabo ele vai questionar porque você está passando pela circunstância. O diabo vai questionar porque você está passando pelo problema. Essa não é a voz de Deus. É as mentiras do diabo sendo lançadas dentro da sua mente. Sabe? Efésios no capítulo 6 fala da guerra espiritual. Mas muitos de nós que nascemos de novo nos equivocamos a respeito da batalha espiritual. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus e com a espada da justiça. Então você coloca o capacete da salvação. Toda vez que você tem dúvida de quem você é em Cristo, você tirou o capacete da salvação. E a guerra espiritual começa na mente. O diabo ataca a sua mente. Coloca mentiras, estabelece fortalezas, sofismas. E quando ele toma a sua mente, meu irmão, certamente vai chegar o momento que ele vai tomar o seu coração. Por quê? Porque ele enraizou tanta mentira na sua mente que muitas vezes você começa a duvidar das verdades da palavra de Deus. Você começa a duvidar do evangelho. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você está vestido com o capacete da salvação. Você está revestido com o escudo da fé. Sabe, você está com a espada que é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, quando o diabo questionar você, reafirme quem você é em Cristo Jesus. Reafirme o que o Senhor prometeu para você. Então, quando você precisa fazer algo para confirmar sua identidade, isso não é graça. Sabe, toda vez que você precisa fazer algo, que alguém pede para você fazer algo para reafirmar quem você é, para confirmar quem você é, isso não é o evangelho. Então, não importa a situação
circunstância. Sabe, não importa o problema que você tem passado, mas lembre de algo, tenha certeza de algo: a sua identidade nunca muda, independente da situação que você está passando, independente da circunstância que você está passando. Sabe, você é filho amado de Deus. Nós nunca deveríamos questionar nossa identidade, sabe, nem as dos nossos irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes eu vejo muitos irmãos, às vezes vivendo no pecado, caindo no pecado. Muitas vezes eu vou chorar. Sabe por que eu vou chorar? Porque eu falo: Jesus, a experiência que viveu foi muito rasa, Senhor. Não viveu uma experiência profunda com a tua graça. Porque quem ainda troca Jesus por qualquer coisa, não experimentou da graça de Deus. Porque quem experimenta da graça de Deus vai viver as coisas do Evangelho mais profundo na sua vida. Sabe, não vai trocar Jesus por nada. Não vai trocar Jesus por um relacionamento. Não vai trocar Jesus, às vezes, por algo profano. Não vai trocar Jesus por algo que às vezes só satisfaz o seu coração. Por quê? Porque ele viveu uma coisa melhor. Sabe, viveu algo melhor. E o que é melhor? O Evangelho de Cristo Jesus. Quando você prova do Evangelho, não existe nada melhor nesse mundo que você possa provar de novo. Sabe, o Evangelho de Cristo Jesus é a coisa mais importante, mais deliciosa e mais constante que você vai experimentar na sua vida. Eu quero dizer para você, não há nada melhor do que ser justificado pela fé e se apropriar da graça de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, não questione a sua identidade em Cristo. Não questione a identidade do seu irmão em Cristo. Sabe, nós não temos essa responsabilidade. Então nós precisamos reforçar o senso de identidade. Pastor, qual é a minha principal identidade? A sua principal identidade, a nossa principal identidade é que nós somos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Então, quando você precisa fazer algo para confirmar a sua identidade, você ainda não entendeu realmente o que é o Evangelho. O Evangelho é: Deus confirmou tudo em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Então você tem que ficar com o que Deus diz. Mas muitas vezes nós ficamos com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós vemos. Sabe, eu não fico com aquilo que eu vejo, eu não fico com aquilo que eu sinto. Eu fico com aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito de mim. Eu fico com aquilo que o Senhor diz a respeito de mim. É sobre a palavra de Deus que eu vou andar. Eu fico com a respeito do que Deus diz. Mas muitas das vezes nós queremos ficar com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós ouvimos. A verdade não é aquilo que você cheira, que você sente, que você vê, meu irmão. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você. A verdade não é a circunstância que está permeando você. A verdade é o que Jesus fala sobre você. Essa é a verdade. Que Cristo em você é a esperança da glória. Que Cristo em você é a solução para todos os seus problemas. Então, a base fundamental da nova aliança é entendermos que nós já fomos inseridos nessa obra consumada. Tudo aquilo que diz a respeito à nossa redenção foi terminada no Calvário. Quando o Senhor Jesus disse: está consumado, Ele terminou essa obra no Calvário há 2000 anos atrás. Eu quero dizer para você: você é participante de uma obra que já está pronta. Diga para o seu irmão: você é participante de uma obra que já está pronta. No Velho Testamento, o Jardim do Éden é uma alegoria da obra consumada de Jesus. Então, o Jardim do Éden aponta para a obra consumada de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nos 6 dias Deus consumou toda a sua criação. E depois que Ele havia criado todas as coisas, consumou a sua criação, a palavra do Senhor diz que no 6º dia Ele cria o homem. Então Deus cria Adão depois de que tudo já estava pronto. Então o homem não foi colocado ali no Jardim do Éden para terminar a obra, mas o homem foi colocado no Jardim do Éden apenas para cultivar e guardar. Diga assim: cultivar e guardar. Por quê? Porque foi Deus que plantou o jardim e não o homem. Então eu creio que Deus hoje trouxe a mesma posição para a igreja. Então nós somos chamados não para terminar a obra, mas onde nós fomos introduzidos numa obra que já está consumada em Cristo Jesus, como Adão.
Sabe, nós somos designados apenas para cultivar e guardar essa obra que já está pronta em Cristo Jesus. Assim como Adão, você é colocado nessa posição espiritual para cultivar a obra consumada de Jesus. Então, para que o homem pudesse cultivar e guardar, o Senhor disse que ele deveria dominar e sujeitar a criação. Então hoje nós recebemos também a autoridade para sujeitar e dominar sobre todas as obras do diabo. Mas como nós fazemos isso, pastor Marcelo? Nós fazemos isso guardando e cultivando a obra que já foi consumada na cruz, a obra que já foi terminada na cruz. Então nós temos que cultivar a obra, assim como Deus criou Adão para cultivar. Deus criou Adão para cultivar o jardim do Éden, mas você foi criado para cultivar a obra consumada de Jesus. Você nasceu de novo para guardar e cultivar a obra que já está pronta. Assim como Adão, que foi colocado no Éden, quando o Éden estava pronto, você foi enxertado em Cristo Jesus na cruz, e você se apropriou da obra que já estava pronta no Calvário. Então, qual foi a estratégia do diabo para tentar Eva? Você sabe, meu irmão, qual foi a estratégia do diabo para tentar Eva? Qual foi? Então, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis que quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. Então, o diabo enganou Eva. E como? Para que ela pudesse comer do fruto e se tornasse igual a Deus. O diabo disse: o dia que você comer do fruto, você vai se tornar como Deus. Então, essa foi a forma que o diabo usou para tentar a Eva e para tentar Adão. Então, o diabo tentou Eva a ela se tornar o que ela já era. Sabe, ser como Deus. A minha pergunta para você é: Eva já era como Deus? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Adão já era como Deus, sim ou não? Por quê? Porque Deus o criou à imagem e à sua semelhança. Qual que foi a mentira do diabo? Se você comer, você vai ser igual a ele. Então a tentação do diabo é fazer a Eva pensar em se tornar aquilo que ela já é. A maior tentação que o inimigo coloca na sua mente é fazer você se tornar o que você já é. Então o diabo engana Eva para ela se tornar o que ela já era. Então o alvo do diabo é fazer com que o homem saia da posição da obra consumada, assim como era o seu objetivo, que o homem saísse do Éden. Então ele tentou o homem a se tornar o que ele já era. Sabe, o homem já era a imagem de Deus, o homem já era a semelhança de Deus, mas o diabo enganou dizendo: se você comer do fruto, você vai ser. Sabe, hoje o inimigo usa a mesma estratégia, meu irmão. Hoje o inimigo usa a mesma estratégia. Você já é justo, mas ele coloca na sua cabeça: se você fazer isso, você vai se tornar justo. Então ele tenta convencer você que precisa fazer algo para você se tornar justo. Sabe, ele quer que você duvide que já é. Por quê? Porque aí ele vai forçar você se tornar aquilo que você já é. E sabe qual que é o problema? Por forçar você, você não vai conseguir se apropriar daquilo que você já é. Sabe, o inimigo usa essa estratégia hoje. Ele tenta você a se tornar o que você já é. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: você já é. Sabe, irmão, quando você tenta se tornar o que você já é, você despreza a obra consumada de Jesus. Quando você tenta se tornar o que você já é em Cristo Jesus, você decaiu da graça e começa a viver pela sua justiça, e começa a viver pela sua obra. Sabe, quando Adão caiu no pecado, ele já não estava mais guardando a obra consumada. Por causa disso ele foi expulso do jardim. E agora, naquele momento, ele devia lavrar a terra de que foi formado. Sabe o que você prefere, meu irmão? Guardar a terra, guardar o jardim, ou lavrar a terra? Pergunta ao seu irmão: o que você prefere? Guardar a terra ou lavrar o jardim? A minha pergunta para você: Deus te criou para guardar ou para lavrar? Deus te criou para guardar. Adão caiu, foi lançado fora do jardim do Éden,
Mas hoje, através de Cristo Jesus, nós temos acesso ao Éden. Por quê? Porque a obra consumada de Jesus aponta para aquilo que já está pronto. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, desfrute de tudo aquilo que você já é em Cristo Jesus. Sabe, por causa disso, Adão foi expulso do jardim. Sabe, ele deveria guardar a terra, ele deveria fazer que as coisas se sujeitassem a ele, mas ele não guardou a obra consumada, a obra que já estava pronta. Sabe, a terra é de onde a carne foi formada, e lavrar a terra significa você viver pelo seu próprio esforço. Lavrar a terra significa que você viveu uma vida pela carne. Sabe, meu irmão, você foi chamado para crer. Sabe por que você crê? Porque você não precisa ver. Diga para o seu irmão, você crê porque você precisa ver. Sabe, você crê porque você não precisa sentir. Mas quantas vezes nós temos que ver para crer? Sabe, irmão, nós somos aquele que nós temos que crer para ver. E porque você crê para ver, você não precisa antes ver. Antes de ver, você precisa encher seu coração de fé e crer na obra consumada de Jesus. Sabe, você não foi criado para ver, você foi criado para quê? Sabe, então quem vive como já fosse, manifesta a glória de Deus. Se você vive como já fosse em Cristo Jesus, quem você é em Cristo Jesus, você vai ser cheio da glória de Deus e você vai manifestar a glória de Deus onde você for. Sabe, mas quem vive ainda para se tornar aquilo que já é, já caiu na mentira do diabo, já caiu no engano do diabo. Por quê? Porque está enganado. Ele está tentando se tornar aquilo que ele já é. Eu quero dizer para você, meu irmão, não tente se tornar o que você já é. Creia que você já é em Cristo Jesus. Se aproprie, declare a verdade da palavra, declare quem você é nele. Sabe por quê? Porque a maior estratégia do diabo é falar para você se tornar quem você já é. Mas eu quero dizer para você, nós estamos aqui hoje com irmãos e irmãs que são filhos de Deus. E você não é filho porque você fez algo para ser. A única coisa que você fez foi crer na obra consumada de Jesus. Então eu quero dizer para você, pregue o que Deus faz por nós e fez por nós no Calvário, e não o que nós podemos fazer como autoajuda. Sabe, quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor Jesus, ele disse que o Senhor Jesus seria o Yeshua HaMashiach. Então o que significa Yeshua? O Salvador. E HaMashiach, o Messias. Então o Salvador chamado Messias. Então quando o anjo anunciou que o Emanuel viria, ele não seria apenas o Deus conosco, mas ele foi o nosso Salvador. Então ele não veio nos ensinar um caminho de como ser salvo. Jesus veio para te salvar, meu irmão. Jesus veio para dar a vida dele na cruz e levar sobre ele todos os nossos pecados, e levar sobre ele todas as nossas injustiças. Ele veio para te salvar. Ele não veio para te dar uma fórmula para te salvar. Essa é a diferença entre lei e graça. Sabe, quando nós pregamos a lei, nós dizemos o que as pessoas precisam fazer para ser salva. Mas quando nós pregamos a graça, anunciamos o Evangelho, nós falamos do que o Senhor faz por nós e fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a diferença. Então, lei é tudo o que você tem que ser e fazer. Graça é tudo o que Cristo teve que ser e fazer por você. Eu quero dizer para você nessa noite, nós vivemos a verdade do Evangelho, nós vivemos a graça de Deus, e a graça de Deus é nos apropriarmos de tudo que o Senhor é para nós, amém, meu irmão? Ele é seu Salvador. Mas pastor, qual é a nossa parte na nova aliança? A nossa parte, fala para o seu irmão assim, a nossa parte é não ter parte nenhuma. Essa é a sua parte na nova aliança, é não ter parte alguma. Por quê? Assim como nós cantamos nessa noite, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele é a glória. Naquele dia a palavra do Senhor diz que os anciões vão depositar as suas coroas diante dele e vai dizer santo, santo, santo. Por quê? Porque eles fizeram a obra, mas a obra que eles fizeram foi deixar que Jesus fizesse a obra através dele. E deixar Jesus fazer a obra atrás de você não traz para você glória alguma. Por isso que nós temos que depositar a coroa nos pés do amado Jesus, porque toda a glória é dele. Ele que fez através de nós e continua fazendo através de nós. Mas muitas vezes nós esperamos ouvir uma palavra de acordo com a nossa necessidade. Sabe o maior erro, irmãos?
de quem está passando por circunstâncias e adversidades é querer receber uma palavra de acordo com a sua circunstância, com a sua necessidade. Aí vem com o coração cheio de expectativa na célula, no culto, para a palavra falar de acordo com a necessidade. Se é solteiro, para falar de solteiro. Se é de cura, para falar de cura. Se é viúva, para falar de viúva. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você, nós não estamos aqui para ouvir sobre as nossas necessidades e sobre as nossas circunstâncias. Quando muitas vezes nós não ouvimos a respeito da circunstância ou da necessidade que nós estamos vivendo, nós rejeitamos a palavra, e por rejeitar a palavra, nós não nos alimentamos da palavra. Sabe, todos os domingos, todas as terças, as segundas, um dia da semana, você vai para a sua célula, você vem para o culto. Toda semana o Senhor coloca uma palavra no nosso coração. Mas nós estamos aqui com quase 200 pessoas aqui no culto. Cada um dos irmãos aqui tem uma necessidade, sim ou não? E essas necessidades variam, porque são diferentes umas das outras. Aí eu penso, meu Deus, o irmão está precisando de cura, o que eu vou pregar hoje? Irmão, se você viver assim, você vai viver aflito. Por quê? Porque existem várias necessidades. Existe necessidade de cura, de restituição. Existe necessidades às vezes de suprimento financeiro, sabe, de restituição de relacionamentos, de emoções muitas vezes afloradas, de perca, de luto, de desemprego e tantas outras. Mas eu quero dizer para você, não importa a necessidade, não importa. O que importa para a sua necessidade é o remédio, meu irmão. O remédio para qualquer uma necessidade é Cristo Jesus. Então muitas vezes nós focamos tanto na necessidade, querendo ouvir sobre a necessidade, e nós esquecemos que o remédio para qualquer necessidade é Jesus. Pastor, a palavra para quem está enfermo, Jesus, Ele é a cura. Pastor, a palavra para muitas vezes aquele que está sofrendo, Jesus é o pão da vida. Pastor, a palavra muitas das vezes para aquele que está na escuridão, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Sabe, toda a sua necessidade, qualquer necessidade de qualquer área da sua vida, só precisa de um remédio, de uma solução. E essa solução é Jesus. Mas muitas vezes, em vez de querermos ouvir o Evangelho, a palavra que nos transforma, nós queremos ouvir sobre maneiras, sobre modos de como nós podemos ter uma vida de vitória. Irmão, a única coisa que você tem que ouvir na sua vida é a respeito de Cristo. O único pão que você tem que comer é Jesus. O único alimento que você tem que se alimentar é da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Qualquer necessidade na sua vida é de Jesus que você precisa. Sabe? Mas muitas vezes, por você achar que é simples, você rejeita a simplicidade do Evangelho e você quer coisas profundas. E o pior de tudo, aquilo que é profundo vai cair no simples, que é Jesus. Aí você passa, perde tempo, tentando ouvir muitas coisas, tentando ouvir aqui, tentando ouvir ali, mas no final das contas, o que vai mudar a sua vida é Jesus. O que vai transformar e mudar as suas circunstâncias é Jesus. Então Jesus é a solução para todos os nossos problemas. O Evangelho é a solução para todas as nossas necessidades. Sabe, irmãos, todos os dias eu tenho uma certeza na minha vida. Não importa a necessidade, eu tenho um remédio. Para cada necessidade, Cristo é o suprimento de cada necessidade na minha vida. Eu quero dizer para você, acorde amanhã, independente da circunstância que você está passando, crendo que você já tem um remédio disponível para você, que é Jesus. É Jesus. Fala para o seu irmão do que você precisa de Jesus. Às vezes você acha que você precisa de tantas coisas, mas de fato a única coisa que nós precisamos na nossa vida é de Jesus. Sabe, irmãos, é se encher da presença de Jesus, é se encher dele. Sabe, é se encher da verdade do Evangelho. O Senhor disse lá em João 3, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então João nesse momento estava se referindo ao que Jesus estava dizendo naquele momento. Jesus estava dizendo sobre o acontecimento que aconteceu lá em Números no capítulo 21. Quando o povo de Israel vinha no deserto após o final dos 40 anos, eles começaram a murmurar.
E a palavra do Senhor diz que Deus permitiu que viessem serpentes venenosas no meio deles. Números, capítulo 21, verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morremos nesse deserto, pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Sabe, irmãos, quando você prega os motivos e não prega Cristo, você prega autoajuda. E quando você prega autoajuda, nós estamos rejeitando o pão do céu. Sabe, o maná do céu, que é Cristo, que vai transformar a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Números, no capítulo 21, que quando as serpentes vieram, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse na ponta de uma haste. E a palavra do Senhor diz que qualquer que fosse picado pela serpente e olhasse para a serpente de bronze, a palavra do Senhor diz que imediatamente o veneno saía deles e eles se tornavam imunes ao veneno das serpentes. Sabe, parece incrível, mas Deus não fez nada com as cobras. O que Deus fez com as cobras? Deus mandou matar as cobras? Com certeza os irmãos da lei iam se reunir. Vamos fazer 10 motivos para nós matar essa cobra. Olha, você pega ali um porrete, eu pego outro porrete e vamos matar essas cobras. Sabe, tem um monte de gente fazendo motivos para matar a cobra. Vamos tentar arrancar o diabo, vamos tentar atacar o diabo, irmão. A palavra do Senhor diz que os problemas não foram as cobras. Fala para o seu irmão, para de matar a cobra, irmão. Tem tanta gente usando N motivos para matar a cobra, mas o Senhor não disse para eles matar a cobra. O Senhor diz: Moisés, levanta a haste, faz a serpente de bronze, e todos que olharem para a serpente de bronze vão ser curados instantaneamente. Irmãos, o problema não é você matar a cobra, você tem que olhar para a cruz. Aquela serpente de bronze aponta para o quê? Para a cruz. Sabe, nós queremos fazer coisas, nós queremos estratégias. O povo naquele momento com certeza se encheu de estratégias, de motivos para fazer N coisas. Mas naqueles momentos eles tiveram que olhar para a serpente. Sabe, a serpente aponta para a cruz. Sabe, a solução não é matar a cobra. Não adianta você matar a cobra, porque uma hora a cobra vai vir e vai te picar. Sim ou não? A palavra do Senhor diz que eram milhares de serpentes. Então, não adiantava você matar apenas algumas serpentes, você teria que matar todas as serpentes. Então a solução não era matar, era tornar as pessoas imunes do veneno. Eu quero dizer para você, olhe para a cruz, que todo o veneno vai ser tirado da sua vida hoje. Quando você olha para a cruz, você vai se tornar imune ao veneno da cobra. Sabe, a serpente aponta para o diabo. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe por quê? Você pode pisar no rabo da serpente, a serpente pode picar você. Mas o Senhor diz, você é imune à cobra, assim como o povo era no deserto. Sabe quando? Quando nós olhamos para a cruz, quando nós cremos. Então Deus não fez nada com as cobras. Deus fez que quando as pessoas olhassem para a serpente, o veneno saísse automaticamente e ela ficasse imune ao veneno. Sabe, meu irmão, Deus quer que você pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as cobras que estão rodeando você nesse momento. Eu sei que às vezes você enche o seu coração de várias estratégias para matar a cobra. Mas o Senhor diz para você nessa noite, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, que todas as circunstâncias vão ser mudadas. Sabe, que todas as suas necessidades vão ser supridas. Sabe, que muitas vezes, irmãos, as circunstâncias não são mudadas diante de nós, porque em vez de olharmos para a cruz, nós insistimos em olhar para as cobras. Mas eu quero dizer para você, o diabo ele pode atacar você, mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz que não vai produzir dano algum. Mas não produz dano quando, pastor? Quando eu olho para a cruz. Porque toda vez que você deixa de olhar para a cruz, você decaiu da graça, você vai viver debaixo de maldição. Toda vez que você deixa de viver a verdade do Evangelho, você deixa de desfrutar da graça, vai viver debaixo de maldição. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas que aqueles que decaíram da graça se tornaram anátemas. Então eu quero dizer para você,
Olhe para a cruz, para que as circunstâncias sejam mudadas. Pastor, mas está difícil, eu tenho tentado olhar. Mas você tem que olhar e você tem que crer, meu irmão. Você vai olhar e as circunstâncias vão ser mudadas diante de você. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite: pregue para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo. Fala para o seu irmão assim: não gere medo. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos uma forte expectativa de coisas boas que estão por acontecer. Sabe, nós não podemos viver uma vida abundante se nós não tivermos uma expectativa confiante na cruz. Se nós não tivermos a expectativa que grandes coisas estão vindo ao nosso encontro. Sabe, você vai ser feliz quando você crê que tudo vai ser bem na sua vida. Por quê? Porque viver angustiado só vai trazer coisas ruins para a sua vida. Eu quero perguntar para você: quantos aqui já passaram por dias de angústias aqui? E eu vou perguntar para você: viver angustiado resolveu o seu problema ou piorou o seu problema? Trouxe mais problema. Quanto mais angústia você tem no seu coração, mais problema você vai ter. E menos inteligência emocional você vai ter para resolver essas circunstâncias. Então eu quero dizer para você: viver angustiado só vai trazer coisas ruins para a sua vida. Então, na lei tudo depende do que você fez, mas na graça tudo depende do que você crê. O que você crê, meu irmão? O que você crê? Você crê na obra consumada do Filho? Você crê naquilo que Jesus fez por você naquela cruz há 2000 anos atrás? Se você crê nessa verdade, é essa verdade que vai mudar a sua vida. Eu quero dizer para você também: pregue a palavra da reconciliação e não a palavra de condenação. Segundo Coríntios 5, 18, 21, a palavra do Senhor diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim: eu tenho o ministério da reconciliação. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, meu irmão, o ministério da reconciliação é pregar às pessoas que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões, que se ele crê em Cristo Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. Sabe, nós precisamos contar para as pessoas que estão perdidas que toda a dívida foi paga na cruz, que os pecados foram perdoados, e tudo que elas precisam fazer é receber o perdão. Sabe, tem muita gente que vive angustiado, que vive perturbado, porque não desfruta do perdão completo de Jesus, e por não saber que são perdoadas, vive uma vida atribulada. Sabe, muitos insistem em pregar a ira de Deus, e a palavra do Senhor diz que a ira de Deus ainda não foi derramada sobre os homens. Tudo de ruim, toda calamidade e a obra do diabo, evidentemente haverá o dia do Senhor, mas esse dia ainda não chegou. A palavra do Senhor diz em Lucas no capítulo 4, versos 16 e 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E levantando-se para ler, então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do... O que, irmãos? O ano aceitável do Senhor. E olha que a palavra do Senhor continua dizendo: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Então o Senhor Jesus, ele fez uma citação da profecia de Isaías, mas ele deliberadamente fechou o livro e deixou de ler a última afirmação de Isaías. Isaías diz que o Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Mas o Senhor diz que naquele dia ele veio apenas para pregoar o ano aceitável. Ele fechou o livro aonde, irmãos?
Quando ele falou o ano aceitável, ele fechou o livro. Ele não disse que veio para falar sobre o dia da ira do Senhor. Mas tem muita gente deixando o livro aberto onde Jesus fechou. Tem muita gente tentando culpar Deus do que aquilo que nem Jesus falou que era. Sabe? Nós temos que fechar o livro aonde Jesus fechou. Diga para o seu irmão, fecha o livro aonde Jesus fechou. Então Jesus veio para pregar o ano aceitável. Sabe, irmãos, a segunda vinda do Senhor, vai existir o dia da vingança do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os dias vão ter que ser abreviados, porque o Senhor vai derramar sua ira sobre a terra. Mas esse dia ainda não chegou. Então a nossa pregação é ainda: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, meu irmão, nós temos que anunciar essa verdade. Sabe, certa vez o Senhor Jesus entrou numa aldeia de samaritanos, e naquele momento, quando ele entrou, ele foi rejeitado. A palavra do Senhor diz que Tiago e João ficaram indignados. E eles falaram: Senhor, por que o Senhor não manda fogo do céu para consumir esses homens? E a resposta do Senhor foi clara. Lá em Lucas, no capítulo 9, a resposta do Senhor disse: o Filho do Homem não veio para condenar e destruir os homens, mas para salvá-los. O Filho do Homem não veio nem para condenar, nem para Mas quanta gente ainda condena? Quantas pessoas pregam ainda o evangelho da destruição, da ira do Senhor? Jesus, ele veio pregar sobre a bondade de Deus, sobre a salvação daquele que estava perdido. Sabe, eu quero dizer para você, pregue para transmitir graça. Efésios no capítulo 4, verso 29 e 30 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Olha o que Efésios capítulo 4 diz: para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então, torpe não significa apenas uma palavra suja, obscena. Claro que isso também significa torpe, mas torpe no original grego significa algo que foi corrompido por alguém e não é mais próprio para o uso, para o gasto de qualidade, pobre, ruim, próprio para o uso, sem valor. Então, como nós podemos transmitir uma palavra torpe? Não falando da graça de Deus, não transmitindo graça. Mas, pastor, como nós podemos transmitir graça? Transmitimos graça quando nós falamos para edificar. Fala para o seu irmão, só fale para edificar. Fala assim, não fale para destruir, não fale para condenar. Sabe, irmãos, graça é o favor imerecido. Então, assim que nós transmitimos graça, quando nós falamos algo bom, algo que o outro não merece ouvir. Sabe, sempre que quando nós falamos o que não procede da graça, nós entristecemos o Espírito Santo. Então, quando alguém nos amaldiçoa e nos troca por abençoados e derrama maldição sobre a nossa vida, ele não está transmitindo graça. Então, o que alegra o Espírito é transmitirmos graça. Quando nós transmitimos graça, nós somos fortalecidos. Quando eu falo o que o outro não merece, isso é graça. Sabe, quantas vezes na sua casa você falou aquilo que o seu filho não merecia ouvir? Sabe, a hora que ele está dando trabalho, você fala que ama. E naquele momento, ele merecia ouvir que amava? Sim ou não? Seja sincero. Não merecia. Mas você decidiu transmitir graça. Naquele momento, quando o seu marido chateia você, fala um monte de abobrinha para você, aí você está triste, aí você vai falar: ô meu amado, eu te amo. Você é tão lindo, né? O filho do trovão, filho do fogo. Oh, abençoado, né? Tem gente que usa a palavra até abençoado e não transmite graça, não. Verdade, sim ou não, irmãos? Tem gente que faz uma coisa ruim, não, mas aquele é abençoado demais, né? Ô irmão abençoado, né? Mas por quê? Porque nós temos que transmitir graça. Sabe, irmãos, para transmitir graça, algumas vezes nós precisamos sentir como os outros. Sabe, tem dia que você não está bem, sim ou não? Tem dia que você vai estar mal. E tem dia, em vez de você transmitir graça, você só vai transmitir morte. Mas quando nesse dia chegar, ouça o Espírito Santo
peça perdão para quem você tem que pedir, amém, irmão? Quando você deixar de falar a palavra de vida e começar a falar a palavra de morte, sabe, a sua boca é para falar da parte de Deus. Sabe, irmão, a sua boca não é para falar aquilo que a pessoa merece ouvir, mas é para falar aquilo que ela não merece. Você sabe quando seu filho aprontar na sua casa? Eu sei que tem hora que dá vontade de falar muitas verdades, sim ou não, irmãos? Mas qual que é a verdade que você tem que falar? A verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade. Hebreus no capítulo 4, verso 15 e 16. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque não temos um sumo sacerdote que nos possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Então eu quero dizer para você, meu irmão, você tem que usar a sua boca para transmitir graça. Você está perto de alguém da sua família nesse momento? Você não está perto, não tem problema não. Olha para o seu irmão. Irmão, usa essa boca. Assim, não para falar o que eu mereço ouvir, mas para falar o que eu não mereço ouvir. Fala uma coisa que o seu irmão não merece ouvir agora. Às vezes você está aqui no culto cheio de fé, você vai falar o que ele merece ouvir. Ainda mais se é um parente seu, se é a esposa, se é o filho. Vai que você aprontou antes de vir para o culto. Então agora fala mesmo que ele não merece ouvir. Né? Mas que a sua esposa não fez pudim para você, fez uma comida gostosa hoje para você, né? Mas você vai falar assim: olha, você não fez aquilo que eu queria comer, mas hoje eu vou dar o que você quer comer. Aleluia. Então usa a sua boca para transmitir graça. A palavra do Senhor diz em João no capítulo 11, 32, que antes de Jesus planejar ressuscitar Lázaro, mesmo assim ele chorou. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas mesmo assim as lágrimas correram do rosto dele. Sabe, ele está para ressuscitar um morto, mas mesmo assim ele está lá para sentir a dor dele. Sabe, irmãos, nós temos que ter compaixão dos nossos irmãos, nós temos que amar uns os outros, amém, irmãos? Nós estamos aqui como família de Deus, amém? Então se você é família, quando você está na sua casa lá, as pessoas erram, sim ou não? Sim ou não? E você deixa de ser filho? Você deixa de participar da comunhão da mesa com os irmãos? Quantas vezes seus filhos já errou com você? Ixi, meu Deus do céu, nem fala. Mas mesmo assim você falou: no Natal você não vai jantar com nós. É isso que você falou para ele? Você deixou ele participando da mesa? Mas às vezes você está na família de Deus, o irmão erra uma vez com você: não vou mais participar da mesa. Porque você não entendeu o que é família de Deus ainda, irmão. Você não entendeu o que é família de Deus ainda, irmã. Porque você entendeu o que é família, às vezes quem está na família vai errar, sim ou não? E por errar você tem que amar, sim ou não? Você tem que ter compaixão do irmão, você tem que ter compaixão da irmã. Por quê? Porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Se Jesus chorou pela morte de Lázaro, você tem que se compadecer pelo sofrimento do seu irmão. Você tem que se compadecer pelas circunstâncias que o seu irmão tem passado. Sabe, essa verdade que tem que queimar no nosso coração. Coloque de pé nessa noite. Eu quero dizer para você, assim como no sofrimento de Maria e de Marta, Jesus sofreu com elas. Eu quero dizer para você, Jesus, ele sofre com você todas as suas circunstâncias. Sabe, irmãos, o maior erro da nossa vida é achar que nós estamos sozinhos no momento das dificuldades da nossa vida. O maior erro que nós podemos cometer contra o Evangelho é achar que nós estamos distantes do Senhor no momento das nossas adversidades. Eu quero dizer para você, em todos os nossos sofrimentos, o Senhor sofre conosco. Por quê? Porque isso é amor. Sabe, a expressão máxima desse amor foi na cruz, onde o Senhor Jesus sofreu toda a condenação, sofrendo o que nós merecemos sofrer, mas Ele nos liberou e sofreu no nosso lugar. Sabe, é interessante, quando o povo ainda habitava em tendas no deserto, Deus mandou que a sua casa fosse também chamada de tabernáculo. Sabe, a casa de um judeu naquele tempo tinha a mesma estrutura do tabernáculo. Havia uma parte externa,
havia uma parte onde as pessoas iam visitar, depois uma parte mais íntima, onde as pessoas faziam refeições com as crianças, e depois havia o quarto do casal, o lugar onde ninguém podia entrar. Então o tabernáculo tinha esses 3 lugares: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a palavra do Senhor diz que na cruz o Senhor Jesus morreu, e Ele veio para onde nós estávamos. Sabe, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Ele deixou de morar no tabernáculo para morar dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo. Sabe, você é a morada do Espírito Santo. Sabe, use a sua boca para transmitir graça. Pregue o Evangelho nesse tempo. Sabe, pregue para reafirmar a identidade dos irmãos. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Cristo, Ele é o Cordeiro. E ele se encontra no meio do trono. E Ele vai apacentar e vai nos guiar para as fontes da água da vida. E Ele vai enxugar toda lágrima. Se nessa noite você tem passado por circunstâncias na sua casa, na sua família, eu quero dizer para você, isso não é o fim, meu irmão. Isso não é o fim, minha irmã. Eu quero dizer que o Senhor Jesus se identifica com todos os seus sofrimentos nessa noite. Assim como nós falamos na semana passada, Ele diz para você nessa noite: eu sou. Sabe, a única coisa que nós precisamos é Cristo, meu irmão. É Cristo em nós. É Cristo em nós. Às vezes você acha que precisa de pessoas aconselhar os seus filhos, aconselhar o seu marido, mas a única coisa que o seu marido precisa, que os seus filhos precisam, é ter uma experiência profunda com Jesus, para que de fato eles venham ser a morada permanente do Espírito Santo e a vida deles serem completamente mudadas. Mas isso só acontece quando nós pregamos o Evangelho. Isso só acontece quando você prega o Evangelho.